Na aula de eletrônica digital de hoje, vamos aprender um pouquinho mais sobre os circuitos digitais e como extrair a expressão booleana deles. Além disso, vamos estudar um pouquinho das propriedades dessas expressões booleanas. E se você quer baixar os slides e materiais dessa e outras aulas, basta entrar no meu site e escolher a disciplina que deseja. Na aula anterior, nós aprendemos sobre a representação booleana das operações lógicas. Aprendemos a extrair a tabela verdade dos circuitos digitais e também a extrair a equação booleana de cada uma desses circuitos. Imagine que você possui a representação booleana de um circuito digital e que você queira extrair a tabela verdade dessa equação booleana. Escrever a tabela verdade a partir de uma equação booleana é simples. Aqui nós temos nossa expressão booleana e já preparei a nossa tabela verdade para receber os dados. O objetivo aqui é só substituir as variáveis A, B e C de acordo com as nossas linhas. Então, por exemplo, nós temos a linha 1, as entradas são 0, 0 e 0. Então, nós substituímos o A por 0 e 0 e 0, que também é o C. Logo, a operação E entre 0, 0 e 0 vai nos dar um 0 na nossa saída também. É claro, eu não vou fazer o resto aqui, porque nós vamos saber que apenas a última combinação, que é 1, 1, 1, que vai dar 1 na minha saída. O resto vai ser tudo 0, né? Nós já conhecemos essa operação E, né? Seria uma porta lógica aqui com 3 entradas, não é? Uma porta lógica E com 3 entradas. Agora imagine que em vez de um E aqui, nós colocamos uma operação OR. Como é que ficaria a nossa nova tabela verdade? Bem, basta substituir os termos, né? Como eu falei, F vai ser igual a... Por exemplo, queremos saber essa combinação aqui, na qual o A é 0, o B é 1 e o C também é 1. Quanto será o nosso F? Quem é que eu faço primeiro? O 0 ou 1 ou o 1 e 1? Para avançarmos agora, precisamos aprender sobre as prioridades das operações lógicas. Assim como na matemática, algumas operações lógicas têm prioridade sobre as outras. Por exemplo, na matemática, nós resolvemos primeiro as multiplicações e as divisões, para depois então resolver a soma e a subtração. Para fazer essa análise, considere que as entradas que iremos utilizar terão esses valores. O A é igual a 1, o B vai ser igual a 1, o C igual a 0 e o D igual a 1. A primeira propriedade que teremos que citar é que a operação E ela tem precedência sobre a operação OR. Ou seja, primeiro resolvemos o E para então resolver a operação OR. Nesse exemplo aqui, vemos uma equação booleana, F igual a A e B ou C. Se a gente for substituir os valores das entradas, A, que é 1, o B também que é 1 e o C que for 0, a nossa equação vai ficar a seguinte: F é igual ao A e o B ou o C. Segundo essa propriedade, ela fala que primeiro devemos resolver a operação E, ou seja, o F vai ser igual a 1 e 1, se a gente for resolver essa operação primeiro, 1 e 1, então nós teremos 1 na saída. Repetimos o restante, 0. O F então vai ser resultado da operação 1 ou 0. 1 ou 0 vai ser igual a 1. Então essa é a saída dessa equação booleana. Primeiro resolvemos o E, para depois resolver o OR. Existe uma segunda regra de prioridade, na qual fala que a operação NOT ela tem prioridade sobre qualquer outra operação. Ou seja, sempre que vier um NOT na expressão, deveremos resolvê-lo primeiro do que qualquer outra coisa. Nessa equação booleana, nós temos que o F é igual ao A e B negado. Bem, o A é igual a 1 e o B é igual a 1, como a gente já setou lá no início da nossa análise. Então, o F
ele vai ser igual a 1 e 1 negado. Bem, sabemos que temos que resolver agora primeiro a negação. Então, f vai ser igual a 1 e 1 negado vai ser o quê? 0. Logo, a operação e entre 1 e 0 vai ser 0. Esse é o resultado dessa equação. A terceira e última regra indica o uso do parêntese, onde o parêntese ele serve para mostrar o que há prioridade dentro da operação. Por exemplo, nesse quadro, o parêntese indica que todo o termo está sendo negado, o A e o C, e não apenas o C ou não apenas o A, é todo o termo. Aqui nós temos que o F é igual ao A, que é 1, e o C, que é 0. Entretanto, tudo isso aqui vai estar negado. O que nós temos, que a prioridade fala, é que resolveremos primeiro o que tem dentro do parêntese, que é 1 e 0, para depois resolver o que tem fora do parêntese, que é a negação. Nós teremos então que o F vai ser igual ao que tem dentro do parêntese 1 e 0. 1 e 0 é 0, negado. Logo, o F vai ser 0 negado igual a 1. Considere agora essa equação booleana mais complexa. A ou B negado, entre parênteses, e C ou D negado. Para ajudar aqui, eu já trouxe a nossa tabela verdade já preenchida, faltando só o resultado F. Tá? Então, são 4 entradas, 2 vezes 4, 2 elevado a 4, 16 combinações, né? Então, nós temos 16 linhas aqui de combinações. Vamos encontrar o resultado para essa combinação da antepenúltima linha, onde o A é 1, B é 1, o C vai ser 0 e o D vai ser 1. Quem vai ser esse resultado? Bem, vamos substituí-los na nossa equação. Nós temos que o A é 1, o B também é 1, o C é 0 e o D é 1. Seguindo as nossas regras de prioridade, nós temos que resolver o que tem primeiro dentro desse parênteses. Só que dentro desse parênteses nós temos a seguinte operação, 1 ou 1 negado. Vou fazer primeiro o ou a negação. Bem, nós vimos que a negação ela tem prioridade sobre qualquer outra operação, então vamos resolver primeiro a negação dentro desse parênteses. Então nós temos o 1 ou o 1 negado vai ser 0. Repito, e 0. Podemos inclusive resolver essa outra negação. Ela está fora do parênteses, entretanto isso não vai influenciar em nada dentro do cálculo. Então, 1 negado vai ser 0. Continuando, o que temos dentro do parênteses? 1 ou 0. Esse resultado vai dar 1 e 0 ou 0. O F, então, vai ser igual. Nós vamos resolver primeiro a operação E. Então, nós temos que o 1 e 0 vai ser 0 ou 0. E, por fim, a operação de 0 ou 0 é 0. Logo, essa linha aqui nós vamos preencher com 0 no resultado final. Então, esse é o procedimento para preencher toda a tabela verdade. Para entendermos melhor a importância do uso do parênteses, observamos essas duas equações booleanas, o F1, que é igual a ou B e C, e o F2, que é igual o A ou B, entre parênteses, e o C. Para essa análise, considere que o A é igual a 1, o B é igual a 0, e o C também vai ser igual a 0. Substituindo esses valores para o F1, nós vamos ter que o F1 vai ser igual a 1 ou 0 e 0.
Nós aprendemos que primeiramente resolvemos a operação E. Então, F1 vai ser igual a 1, ou 0 e 0 vai ser 0. F1 então vai ser igual a 1 ou 0 igual a 1. Já o F2, vocês vão observar que teremos um resultado diferente. O F2 vai ser igual, primeiro resolvemos o que tem dentro do parênteses. Então vai ficar 1 ou 0 e 0. Resolvendo primeiro o que tem dentro do parênteses, 1 ou 0 vai ser 1 e 0. F2 então vai ser igual a 1 e 0 é igual a 0. Perceba que a mudança da prioridade na equação indicada pelo parênteses muda o resultado da equação. Vamos ver agora o que isso implica quando estamos tratando dos circuitos digitais. Considere esse circuito digital, o qual precisamos extrair, determinar a representação booleana dele. Temos 4 entradas, A, B, C e D, com uma saída F. Bem, vamos iniciar pelas primeiras portas lógicas. Nós temos essas duas portas lógicas de negação, onde aqui, nesse ponto, nós teremos um B negado, correto? Já aqui, nesse ponto, nós teremos um C negado. Em seguida, nesse ponto aqui, nós teremos uma operação OU entre o A e o B negado. Então, nós teremos A ou um B negado. Nesse ponto aqui, nós teremos uma outra operação OU, agora entre o C negado e o D. Então, teremos nesse ponto C negado ou D. E aí, na saída, que é o F, nós teremos então um F igual a, é uma operação E entre esse termo aqui e esse termo aqui. E aqui é onde está a importância de utilizar o parêntese. Porque, veja só, se eu não usar o parêntese, eu vou ter A ou B negado e C negado ou D. Isso está errado. Por que está errado? Como nós aprendemos, a operação E ela tem prioridade sobre a operação OU. Então, se nós observarmos essa equação aqui, nós veríamos que teríamos apenas uma operação E entre o B e o C. E depois eles fariam um OU com A e um OU com D. Isso mudaria por completo o circuito digital. Essa equação aqui, ela não representaria esse circuito digital. Para ele ficar correto, nós precisamos colocar parêntese. Desta forma, para indicar que a operação E é entre esse termo inteiro e esse outro termo inteiro aqui. Vamos encontrar agora a expressão booleana que representa esse circuito digital. Começando pelas primeiras portas lógicas, nós vamos ter aqui nesse ponto o termo que é uma operação E entre o A e o B, né? A e B. Nesse ponto aqui, nós vamos ter um A e B, só que eles vão estar negados. E eu uso o parênteses para dizer que é todo o termo, tá? É todo o termo que vai ser negado. Em seguida, nesse outro ponto, nós vamos ter uma operação OU entre esse termo aqui e o C. Então, vamos ter A e B, entre parênteses, negado, ou o C. Agora, nesse ponto aqui, nós vamos ter
uma operação E entre o E e o F. Seguindo o circuito, nesse ponto aqui, nós vamos ter uma operação OU entre o D, ou, e aí eu vou colocar entre parênteses E e o F. Neste ponto aqui, eu preciso fazer uma observação, na qual nós podemos observar que o parênteses aqui, ele é desnecessário. Por que ele é desnecessário? Porque perceba que o parênteses serve para indicar uma prioridade. Entretanto, nós podemos observar que aqui já existe a prioridade entre o E e o OU. Então, nesse caso, nós podemos representar esse termo desta forma aqui, sem nenhum problema, pois o E, a operação E, já tem prioridade sobre o OU, sendo então desnecessário esse parênteses. Entenda que não estou dizendo que esse termo aqui esteja errado. Não é isso, ele está correto também. Só estou afirmando para vocês que o parêntese, ele é, nesse caso, desnecessário. Seguindo em frente, nós vamos ter nesse ponto do circuito, então, D, ou E e F. Vou colocar entre parênteses, pois existe essa porta lógica que está negando todo mundo, né? Então, negando. E por fim, o resultado, F, que vai ser uma operação OU entre esse termo aqui. Vou colocar aqui embaixo, porque senão vai caber. F vai ser igual a, abre parênteses, A e B negado, ou C. Então, é todo esse termo aqui, uma operação OU entre esse termo aqui, que vai ser, abre parênteses, D ou E e F. Isso tudo aqui negado. Então, esse é o resultado da expressão booleana que representa o nosso circuito digital. Então é isso, pessoal. A nossa aula vai ficando por aqui. E na próxima aula nós vamos falar sobre a álgebra booleana e vamos aprender também a como fazer o inverso, pegar uma expressão booleana e escrever, desenhar o nosso circuito digital. Até a próxima!